Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho de Lemúria, né? Trouxe para vocês aqui uma imagem do continente Mu, né? Que eles chamam, é a cidade da luz. É onde a Terra um dia irá vibrar novamente, se Deus quiser, né, gente? Então, a era lemuriana, ela ocorreu aproximadamente entre 4,5 milhões de anos antes de Cristo, até 12 mil anos atrás. Lemúria, ela está no continente próximo ao estado da Califórnia, né, Estados Unidos e parte da Colômbia Britânica. Os lemurianos, eles viviam na frequência da quinta dimensão, né, a Terra vibrava na quinta dimensão, e é para onde que ela irá voltar, né, a vibrar nessa frequência, e irá depender de todos nós. E a raça, ela era uma mistura de Sírios e Alfa Centauro. E a Alfa Centauro, ela é, né? São seres que vieram de um outro sistema estelar, né? Que são 3 estrelas, né? 2 que se chamam A e B, né? E tem uma menorzinha. Então é um sistema estelar que contém 3 estrelas. E dizem que é a segunda estrela mais brilhante do céu. Então, Lemúria é considerada o berço das civilizações, né? Ela passou toda a sabedoria para outras civilizações. E o continente Mu prosperou por milhões e milhões de anos, né, em um estado mágico e celestial. Né? Hoje, ela existe na região Monte Shasta, né, que fica na Califórnia. Então, diz que esse Monte Shasta, quando você chega lá, pessoas sensitivas, né, sentem a presença, né, sentem aquela cidade maravilhosa. E diz que é muito místico, né, a aparência dela, diz que sempre tem uma fumaça no pico dela. E sempre é visto naves chegando e saindo, né? Então sempre se vê e se ouve uma movimentação naquela região ali, tá? E aqui os lemurianos, né? Dizem que os lemurianos dominaram a energia atômica, né? Então eles dominaram, eles manipulavam essa energia, né? E então a tecnologia deles era muito avançada. E Lemúria era uma terra de contrastes mágicos, né? Havendo muitas montanhas imponentes, praias serenas e selvas exuberantes. Né? Eu imagino Lemúria igual aquele filme Avatar, né? Que todos eram muito conectados, tudo para eles eram sagrados, né? E é sagrado, né? A gente que foi se perdendo com isso, né? E a vida era vivida em uma profunda paz, né? Uma profunda paz e alegria, né? Harmonia. Então toda a sabedoria dos maias, incas e dos astecas veio de Lemúria, né? E eles tinham muitos conhecimentos sobre cura, né? Então, todos esses povos trouxeram os saberes de Lemúria. Então, a materialidade e o poder não eram importantes para os lemurianos. Tudo era compartilhado, né? Não existia egoísmo, não existia o orgulho, né? Não existia avareza. Então não existia esses sentimentos, o nível de consciência deles eram altíssimo, né? Eles não eram apegados a nada. E a abundância em Lemúria era muito grande, né? Como eles não tinham egoísmo, então nada faltava, né? Os lemurianos eram avançados em sua espiritualidade e tecnologia, né? Eles tinham um livre arbítrio muito grande, né? Eles podiam
se movimentar de planeta a planeta, né? Eles tinham uma liberdade e uma comunicação com os planos superiores a qualquer momento que eles quiserem, né? Então, e a tecnologia deles eram controladas pelo pensamento. Então, era só eles pensarem em algo que eles, né, aparecia na frente deles. Então, a força do pensamento, a mente deles, né, eles, como igual hoje, por exemplo, nós somos escravos de nossa mente, né? A massa toda, né, todos são controlados pelas suas mentes. E na época de Lemúria, eles controlavam a mente deles, porque a mente é um instrumento super poderoso, né? E então eles sabiam utilizar essa ferramenta que nós temos, né? E foi se perdendo, né? Foi se perdendo esse controle que eles tinham da mente. Nós não tivemos mais esse controle, nós perdemos, né? E eles possuíam o terceiro olho totalmente aberto, né? E dizem que eles eram iguais aos que são chamados de ciclope. Então eles tinham que seria, né, a glândula pineal. A gente fica aí tentando liberar a nossa glândula pineal, né? E eles tinham ela totalmente aberta, né? Que é onde nos conecta com os planos superiores. E o povo de Lemúria, eles possuíam vários dons, né? Então eles tinham o dom da arte, o dom da cura, as músicas, né? Músicas instrumentais maravilhosas. Então eles tinham todos os dons, né? A ocultista Helena Blavatsky ela fala de Lemúria no seu livro Doutrina Secreta, né? E ela fala que o princípio de Lemúria, né, os primeiros povos de Lemúria eram espécie de animais. Eram formato de leões, tigres e sírios também, né? Porque sírios também, os povos de lá, a forma deles é uma forma de animais. Mas são seres super, super evoluídos. Então, Lemúria e Atlântida eram as duas civilizações mais fortes nessa época. Primeiro surgiu Lemúria, né? E Atlântida iniciou através de Lemúria, né? Mas eram povos que tinham ideias diferentes, né? Então, com a causa de muitas guerras, o efeito foi a queda de Lemúria e Atlântida. Então, elas tinham ideias bem diferentes, né? Que Lemúria acreditava que os povos que existiam, né? Existiam outros povos menos evoluídos que eles, né? Existiam pequenas civilizações espalhadas pelo planeta, né? E Lemúria acreditava que esses povos, eles tinham que evoluir sozinhos, né? Eles tinham que evoluir no seu tempo, né? A Atlântida, ela tinha uma opinião contrária, né? Ela achava que esses pequenos povos tinham que ser dominados, né? No entanto, que ela realmente escravizou, né? Ela escravizou essas civilizações e por isso surtiu, né? E surtiu um efeito que foi a queda, né? Dessas civilizações, né? E aí foi acontecendo o mesmo com Lemúria, né? As suas consciências foram se densificando, né? Muitos deles entraram em contato com forasteiros, né? Com seres e eles foram manipulados, né? Então seus corpos gelatinosos, né? Seus corpos eram mais sutis. Então eles começaram a se solidificar e desenvolver estruturas como órgãos e ossos, né? Então eles começaram a ficar como humanos mesmo.
E muitos lemurianos e atlantes desceram seus níveis de consciência após aumentar o interesse pelo poder, né? Pelo poder, pela ganância, por objetos, né? Por cargos, né? E por isso causou a devastação desse continente. E Lemúria, para nossa felicidade, ela ainda existe, né? A Lemúria está envolvida em uma gigantesca pirâmide etérica da cor púrpura e se encontra no Monte Shasta, né? Ela é uma cidade intraterrena. É o lugar de encontro também de confederações galácticas, né? Por isso que ali tem muitas pessoas que vão lá, que moram próximas, né? Elas visualizam uma movimentação muito grande de naves chegando e saindo, né? Luzes e sons estranhos são frequentemente vistos e ouvidos nessa montanha. Né? Existem muitos portais para essa cidade que se localiza na Terra, mas na quinta dimensão. Então dizem que mestres lemurianos, como eles já sabiam, né, do destino do continente ali, né? Então eles começaram a cavar, né, e construir uma cidade intraterrena. Né? Eles já estavam sabendo da destruição de seu continente, né, e colocaram em prática o domínio das energias dos cristais, né, dos sons e das vibrações. Essas vibrações ajudavam a cavar a Terra. Né? Então, assim, eles tinham uma tecnologia, uma manipulação assim, superior, né? E então eles construíram essas cidades que até hoje existem. Tá? Então, os lemurianos, eles são imortais, né? Eles são imortalizados. Então, pessoas dizem que pessoas clarividentes, né? Eles falam que já viram, né, seres nessa região, né? E são seres que medem de 2 metros a 15 centímetros, seres de cabelos compridos, diz que os cabelos são maravilhosos, sedosos, eles vestem roupas brancas ou então muito coloridas, né? E eles utilizam colares, muitos colares, e geralmente são de pedras preciosas e pérolas. Então, Lemúria, né, nessa região, acontece um aparecimento, né, de muitas naves, como eu já havia falado. Então, muitas pessoas que são clarividentes, que são médios, né, eles acessaram, né, e falam que existe, né, já existe, uma cidade chamada Cidade Cristal dos Sete Raios, que fica acima do Monte Shasta, né, e ali é um ponto, né, de naves, né, da Confederação Intergaláctica. Então ali é um entra e sai de naves, né, para ir até essa cidade, né, que é onde é o ponto de muitos mestres, né? São mestres que sempre fazem reuniões, né, para decidir alguma coisa para ajudar a nossa humanidade a transcender, né? E no futuro próximo, né, uma notícia maravilhosa, assim, que eu trouxe do livro Telos, né? Lá fala que no futuro próximo, entre 12 a 20 anos, eu acredito, gente, que essa maravilhosa cidade de luz está destinada a descer ao nosso plano físico e tornar-se a primeira cidade de luz a se materializar na superfície do planeta. Imagina que maravilhoso, gente. Eu quero estar viva para isso e eu posso estar, né? Porque 12 a 20 anos, então está próximo. Então você pode facilmente visitar essa área do Monte Shasta, tá? E se tiverem algum laço com eles, né? Provavelmente, eu acredito que muitos de nós, né, vivemos, né, em Lemúria,
Então você poderá ser abençoado com algumas revelações. Muitas pessoas que vão lá, né, chegam próximo a essa região e tem traz uma sensibilidade, né? Muitos recebem insights, revelações. Depois que eles vão até esse local, eles recebem bênçãos, né? E que dizem que é um divisor de águas na vida dessas pessoas.